Putz, chamaram pra jogar de clérigo e você veio aqui ver se essa classe realmente é boa, né? Fica tranquilo, essa classe na verdade é muito boa, uma das melhores que existe. Então vamos falar aqui do clérigo no D&D quinta edição, como parte desse nosso guia de classes do D&D quinta edição de A a Z. Bora lá? Primeira coisa que você tem que entender sobre o clérigo é que ele é sim, por padrão, uma classe de suporte. Ou seja, você não vai ser a pessoa que causa mais dano, você não vai ser a pessoa que defende mais, você não vai ser a pessoa com mais versatilidade do mundo, como um mago, por exemplo, mas você vai poder sim ser muito tanque, vai poder curar muito e vai poder sim causar muito dano, especialmente em área, com algumas coisas que a gente vai trazer aqui. Dentro deste conceito, seu poder clerical, como o próprio nome diz, ele vem de divindades. Ou seja, o clérigo, ele absorve, possui os poderes mágicos que ele possui através de algum deus. Porque o clérigo é sim uma classe mágica. Ele é tanto marcial, ele tanto luta corpo a corpo, quanto ele utiliza magias para se potencializar, atrapalhar os adversários e também para causar dano. Então vamos lá entender exatamente como funciona essa classe. Em termos de pontos de vida, o clérigo, por padrão, tem pontos de vida baixo. É apenas um D8, um dos dados mais baixos de vida aí do jogo. Porém, você tem acesso a escudos e armaduras médias que podem trazer um pouco mais de resistência para você. Em termos de armas, por padrão, apenas armas simples, sem acesso a armas marciais, sem proficiência em qualquer ferramenta, proficiência de salvaguarda em sabedoria e carisma. Ué, por que sabedoria? O atributo padrão do clérigo é a sabedoria. O seu conhecimento, a sua conexão com o divino, ela não vem de estudos, mas sim da sua percepção de mundo, da sua sabedoria inata. Por isso, sabedoria é o atributo mais importante para o clérigo, seguido de constituição e, dependendo do que você quiser fazer, logo em seguida vem força. Mas a gente vai falar mais sobre isso no final do vídeo para os combeiros de plantão. Uma das características mais importantes do clérigo é que ele é um conjurador. O que significa? Que ele é um conjurador completo. Ele vai possuir magias de primeiro círculo até nono. Nesse sentido, ele possui uma lista de magias própria e potencializa muito o que quer que ele queira fazer. Essas magias vão permitir que ele cure, vão permitir que espíritos fiquem ao redor dele causando dano e vão permitir até que você traga de volta dos mortos os seus aliados que caíram em batalha. Nesse sentido, a sabedoria vai permitir que você entre em contato com sua divindade e traga ela para lutar ao seu lado. Isso permite que você use o canalizar divindade, que de acordo com as escolhas que você fizer de subclasse, vai ter opções distintas, mas por padrão, como um ser divino, a sua função principal é lutar contra mortos-vivos. Por isso o clérigo é extremamente forte contra mortos-vivos, podendo expulsá-los, podendo causar dano extra neles e podendo até assustá-los, fazendo ele correr da luz que o clérigo traz. O clérigo é a classe que mais tem subclasses do jogo. Existem 14 subclasses clericais oficiais, fora as várias homebrews. Então vamos falar aqui de todas essas 14 subclasses, como cada uma funciona, para você entender qual delas mais se encaixa dentro do personagem que você quer criar. E depois a gente vai pensar em como otimizar esse clérigo. Uma primeira opção é se você gosta dessa coisa arcana do mago e quer trazer um pouco disso para você. Este é o clérigo do domínio arcano, então você vai ter proficiência em arcana, vai ter conhecimentos mágicos e com isso você vai poder fazer uma coisa mais versátil. Você tanto pode usar o seu canalizar divindade contra criaturas que não são desse plano, você tem acesso a magias que você normalmente não teria, mas que o mago tem, e você também aumenta a quantidade de dano que você dá porque você adiciona um modificador de sabedoria dentro das suas magias. Uma segunda opção é o clérigo da morte, que é uma subclasse do livro do mestre, e aqui você vai basicamente poder usar armas mais fortes, porque você vai ter acesso a armas marciais e colocar dano necrótico nela. Então você vai ser meio que um clérigo que fica entre a morte e a vida, usando tanto os poderes da vida quanto da morte para causar mais dano, para lidar melhor ainda com os mortos-vivos e para poder potencializar os seus golpes, garantindo que quem morra permaneça morto. Essa é uma subclasse muito boa para você que quer ser um clérigo corpo a corpo e porradeiro. Uma terceira opção é o clérigo do domínio da forja. Você vai ter alguma conexão com algum deus da forja, algum ferreiro, e isso vai permitir que você potencialize os seus golpes, podendo causar dano de fogo. Você vai potencializar a proteção que você possui e a dos seus aliados, aumentando a CA que eles possuem, e você também pode criar itens mágicos que vão auxiliar o grupo em alguma tarefa do cotidiano. Uma quarta opção de subclasse é o clérigo da sepultura. Aqui você vai poder fazer várias coisas diferentes, mas aqui sim você realmente domina ali entre a morte e a vida. Você vai poder escolher alvos e fazer com que eles tenham vulnerabilidade ao próximo ataque, sendo uma excelente opção de combo para o seu grupo. Você vai poder fazer com que, ao curar
curar alguém, ao trazer alguém de volta da inconsciência, as pessoas sejam curadas com os máximos pontos de vida possível. Você vai poder transformar acertos críticos em seus aliados em golpes normais, ou seja, é realmente um domínio da linha entre a vida e a morte. Uma quinta opção de classe é o clérigo do conhecimento. Aqui você vai poder acessar conhecimentos que normalmente você não teria, então vai poder ter proficiência com perícias que você não tinha, você poder entrar na mente de alguns alvos e conjurar sugestão para que ele faça algo que você queira, e até em níveis mais altos estudar um objeto ou uma área e assim entender e criar o conceito de tudo o que aconteceu, toda a história daquele lugar, simplesmente conectando-se magicamente àquele local. Uma subclasse muito boa para aquele grupo que não possui muito alguém que é conhecedor das coisas. Agora, se o seu foco é ser um clérigo realmente de suporte, então o clérigo da vida, sem dúvidas, é o mais poderoso. Aqui você não apenas vai ter proficiência com armadura pesada, podendo ser mais tanque, quanto suas magias de cura vão ser muito potencializadas, quanto você vai poder usar o seu canalizar divindade para aumentar e para curar aliados próximos aonde você estiver. Ou seja, é uma classe realmente focada em aguentar porrada e curar os aliados próximos. Mas se você quer ser um clérigo mais corpo a corpo, que tem uma mistura de atrapalhar os oponentes com potencializar seus próprios golpes, então o clérigo da luz pode ser uma boa subclasse para você, porque aqui você vai poder ter uma luz própria, aqui você vai poder adicionar dano de fogo aos seus golpes, assim como causar desvantagem nos seus oponentes através dessa luz e emitir luz em um raio, atrapalhando vários oponentes ao mesmo tempo, ou seja, é utilizar essa luz para queimar inimigos e para atrapalhar a visão deles. Porém, se você gosta da natureza, gosta daquela pegada um pouco mais druida, mas vai jogar de clérigo, então o clérigo da natureza pode ser uma boa opção, porque aqui você consegue se conectar com os animais em níveis mais altos, consegue comandar eles a fazerem ações que você quiser e também consegue garantir resistência a determinados danos, tanto para você quanto para os seus aliados. Então é uma conexão com a natureza que permite esse comando e essa conexão com os próprios animais e os danos elementais que existem mundo afora. Agora, se você quer ser um personagem autoritário, impositivo e que tem o poder da palavra e da ordem ao seu lado, então o clérigo da ordem pode ser uma opção muito legal. Ele é do livro lá de Ravnica e aqui você tanto vai poder potencializar o ataque em grupo ao você permitir que seus aliados ataquem no seu turno, por exemplo, como você também vai poder forçar o alvo a ou ficar parado ou fazer alguma coisa que você queira, porque você vai ter acesso a magias desse sentido, assim como aumentar e causar dano psíquico causado nos seus oponentes, realmente então entrando na mente do seu alvo, forçando ele e causando algum impacto mental nos seus oponentes. Mas se você vê o clérigo como uma figura de paz, então talvez o clérigo da paz do Tasha seja uma boa opção para você, porque aqui você vai conseguir criar uma conexão entre pessoas diferentes, entre seus aliados, e essa proteção vai permitir que os pontos de vida curados sejam maiores, que as pessoas se movimentem com mais facilidade, que elas até teleportem e que futuramente até tenham resistência aos danos tomados. Ou seja, aqui não é apenas você que vai ser o ponto de cura, mas sim essa conexão entre todos que vai proteger tudo e todos ao mesmo tempo, de uma forma bem protetora, bem diplomática. Mas além disso, o que pra mim é o personagem subclasse que mais se parece com o Thor da Marvel é o clérigo da tempestade. Aqui você não apenas vai ter proficiência com armadura pesada e arma marcial, podendo usar qualquer arma e qualquer armadura que você quiser basicamente, como você também vai ter a força do dano de raio ao seu lado. Então os seus golpes vão dar dano de raio, você vai poder puxar os alvos até você, em níveis mais altos você pode até voar, ter velocidade de voo. Muito bom para você que quer ser um guerreiro corpo a corpo forte, tancudo e que vai até curar seus aliados, mas o foco vai ser mais em você mesmo e o poder da tempestade ao seu lado. Contudo, todavia, entretanto, a gente sabe que algumas deidades, alguns deuses também gostam daquele joguinho de enganação. E, honrando a isso, existe o clérigo da enganação. Este é um clérigo que ele vai poder permitir que os seus aliados sejam melhores em furtividade, além dele poder invocar duplicidades de si mesmo, que em níveis mais altos se tornam até 4 duplicatas, e aí com isso começar a enganar seus inimigos, além de também poder ficar invisível. Ou seja, é um clérigo que através do poder divino consegue auxiliar a si mesmo e aos aliados em realmente ficarem furtivos e enganar os oponentes. A penúltima subclasse oficial do clérigo é o clérigo do crepúsculo. E aqui é uma coisa muito interessante, porque você vai ter a escuridão ao seu lado. Nesse sentido, não apenas você vai ter visão no escuro aprimorada, como ao seu redor você pode conjurar uma esfera de escuridão. Quem estiver dentro dessa esfera vai ser potencializado em pontos de vida ou em outros aspectos que você escolher. E com isso você também pode conceder visão no escuro, potencializar os seus ataques dando dano radiante neles e assim ser uma fonte que ao mesmo tempo cria escuridão, mas enxerga e se potencializa nela. Poderoso aí para lutar contra oponentes que talvez não tenham a mesma capacidade de enxergar no escuro que você. E essa subclasse é do Tasha. A última subclasse disponível é o clérigo da guerra, que é do próprio livro do jogador. E este é o clérigo que realmente ele vai para a
batalha, abençoado pela sua divindade, e ali, no calor do combate, ele não apenas consegue tomar muito dano, como causar também. Sendo proficiente em armaduras pesadas, em armas marciais e tendo acesso a ataque extra, ele consegue canalizar sua divindade para ter mais 10 nos acertos e talvez até passar esse mais 10 para outros aliados depois, se ele quiser. Ou seja, ele realmente é uma máquina de guerra e vai focar em puxar os adversários para bater nele, provavelmente vai conseguir tomar essa porrada e vai também garantir que ele ataque algumas vezes, além de uma só. Então, um clérigo que aguenta porrada, não é tão tanque quanto outras opções, mas ele tá um pouco mais focado em realmente causar dano. Uma coisa importante, cada uma dessas subclasses vai ter uma lista de magias específica dentro da temática que ela possui. Então, dá uma olhadinha nessa magia, pode ser bom para também te ajudar nessa escolha. Agora, como pegar tudo isso e potencializar o seu personagem? Primeiramente, quais dessas subclasses são as mais interessantes? A da Forja, ela é muito boa porque ela é nitidamente um frontliner, né? Um cara que vai ficar lá na frente, capaz de realmente ocupar essa posição com maestria. O segundo é o da Luz, porque ele é um causador de dano excepcional. O terceiro é da Ordem, caso o seu grupo realmente precise de um líder. O quarto, da Paz, que por sinal é roubadíssimo, o buff que ele dá é incrivelmente roubado. E por fim, o do Crepúsculo, porque ele permite que você seja alguém que vai ficar na linha de frente, tanto protegendo seus aliados, quanto também sendo ameaçador. Das 14 subclasses têm temáticas muito interessantes, mas em termos mecânicos práticos, essas 5 subclasses são sem dúvidas as mais fortes aí para o clérigo. Em termos de atributos, você com certeza vai querer maximizar a sua sabedoria e a sua constituição para potencializar suas magias e para potencializar sua vida. Inteligência, deixa o mais baixo possível, e os outros 3 você pode criar aí como você quiser, de acordo com o conceito do seu personagem. Dentre as opções de raça, algumas boas opções são meio elfo, se você quiser ser aí o rosto do grupo, ou o anão, tanto da montanha quanto da colina. O da colina vai permitir que você tenha mais constituição e mais resistência, enquanto o da montanha vai permitir que seja mais fácil você maximizar os seus atributos. Claro que o humano variante sempre é uma boa opção para qualquer classe, mas além disso existem muitas outras raças em muitos outros livros, inclusive no Aventureiros de Mindale, que se você ainda não clicou, clica aqui embaixo, que a gente tem muitas raças homebrew exclusivas para você explorar essa classe do clérigo. Em termos de proficiência em habilidades, sem dúvida, percepção é uma excelente opção, mas religião é muito importante para ficar dentro da temática, caso você queira também ser o rosto do grupo. É interessante que você tenha persuasão e, por fim, intuição também é legal para você estar junto com a frente do seu grupo, para você conseguir ler um pouco aí melhor os alvos. Claro, algumas dessas experiências usam inteligência, mas é justamente interessante para complementar o grupo, caso necessário. Quando a gente fala de origem, sem dúvida que os dois melhores são Acólito e o Ermitão, né? O Acólito, ele basicamente é um clérigo, alguém que cresceu na igreja e alguém que tem essas crenças e esses estudos. E o Ermitão, porque ele vai trazer algumas proficiências temáticas ali dentro do kit de sabedoria do clérigo, sendo um pouco mais da natureza, né? Esse passado natural, e potencializando um pouco essas proficiências que ele vai ter. Em termos de talento, a menos que você faça alguma construção de personagem meio específica, não tem nenhum do livro do jogador que é muito bom assim. Mas uma boa opção é o Resiliente, que vai permitir que você tenha proficiência em salvaguarda de constituição. Isso é muito interessante para algumas magias poderosíssimas do clérigo que exigem concentração, como o Abençoar ou como os Espíritos Guardiões, que, anote aí, é a magia mais roubada do jogo, na minha opinião. Em termos de multiclasse, existem algumas opções legais aqui. Eu não gosto muito, eu não acho que combina, mas se você gosta muito de multiclasse, então tem 3 opções possíveis aqui, que é o Druida, o Guerreiro e o Monge. O Druida, ele vai te trazer algumas magias extras e algumas que podem encaixar com a temática de conjuração com sabedoria, como por exemplo o Chilerla, que eu nunca sei falar, e o Fogo das Fadas. Eu particularmente acho que você já alcança isso com um iniciado em magia, caso você queira, eu não gosto muito. Lutador pode sim ser uma boa opção se você quiser ser um pouco mais linha de frente, tendo acesso aí talvez com 5 níveis se quiser, mas eu acho muito ataque extra, mas no mínimo tendo surto de ação e algum estilo de luta para complementar um pouco a sua construção, pode ser sim interessante. E o Monge, se você quiser usar, pode ser útil pela defesa sem armadura. Nesse sentido, você consegue escalar um pouco aí a defesa do seu personagem, mas para isso você precisaria ter pontos em destreza. Visto que se você realmente ir até o 20 de sabedoria, que é tão útil para o clérigo, você vai basicamente ficar de frente aí com a defesa que seria uma half plate, né? Uma meia armadura completa aí de metal para você. Contudo, você não vai poder usar escudo, então tem que avaliar se faz sentido ou não. Eu particularmente acho que clérigo sozinho funciona já muito bem. Agora você está pronto, conhecendo tudo que você precisa saber sobre o clérigo, assim como combar com ele, caso você deseje, e já pode ir lá criar o seu personagem e depois contar aqui pra gente como ficou. Não esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo, que a gente está trazendo o guia de todas as classes aqui para vocês, de A a Z, atualizado em 2024. Então, já fica com a próxima, assiste esse vídeo aqui, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.